Sim, meus amigos, estamos ao vivo de novo com mais um podcast. Eu sou André Menezes. Estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição do nosso podcast. Comigo aqui hoje o compadre Eduardo Rafael. O compadre Pedro Rissa hoje não vai poder estar com a gente. Primeiro dar boa noite pro compadre Eduardo. Boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite, André. Bora brincar um pouquinho de Champions League aí, pitaquinho de Campeonato Brasileiro. Tem assunto, hein? Opa, tem assunto. É, Aproveitar para já dar uma boa noite especial pro nosso amigo que está no chat, o Ney. Ney, grande abraço pra você, cara. Fica até o final com a gente hoje, que no final a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu no Maracanã hoje, que eu acho que é por isso que você tá aqui, pra falar, esperando a gente, certo? Mas antes a gente vai passar por Champions League, que nem é combinado, a gente já avisou que dia de Champions é dia de Champions aqui no Compadcast, é levado a sério. Então a gente vai falar bonitinho dos 8 jogos de hoje, os 4 grupos. Antes da gente começar, né? Pedir pra vocês que estão assistindo a gente aqui ao vivo na Twitch, segue a gente aí no barra com podcast, segue a gente no arroba com podcast no Instagram, e se você está assistindo a gente agora no YouTube, não esquece de dar aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, com podcast no ar, vamos aumentar nossa comunidade, vamos aumentar aqui os nossos views, nossos inscritos, para que a gente possa cada vez mais chegar mais longe, né, nesse país tão gigante que é o Brasil, né? Então vamos lá. Bora, Eduardo, bora começar com Bora. Champions League, que é o nosso prato principal aqui do dia. Sim. Champions League, coloquei a imagenzinha aqui na tela para quem está assistindo. A gente sabe quando eu ponho essa imagem aqui, a outra então, ó, essa aqui, então a ópera já canta solto. Tenho certeza que o Ney tá assistindo aqui, só de olhar ele já tá ouvindo a musiquinha na cabeça dele, porque a ópera não tem jeito. É pior que chiclete. Você só olha a imagem e você já começa a ouvir na cabeça a música. Então bora. Bora de ópera, bora de Champions League e vamos começar. Quinta rodada começou hoje, terça-feira. Foram 8 jogos. Agitaram os grupos de E a H, ou seja, os grupos da parte de baixo ali da tabela. Vamos começar, vamos fazer pela ordem, né? Vamos começar pelo grupo E, que teve 2 jogos hoje. O, o Dinamo Zagreb, né, que vinha sendo uma surpresa até a rodada passada, enfrentou o Chelsea fora de casa, mas dessa vez não conseguiu, né, surpreender. Na verdade, deu a lógica. O Chelsea fez um jogo. O Chelsea não, o Milan, perdão, né? Perdão. Vamos começar de novo. O Dinamo Zagreb encarou o Milan dentro de casa. Perdoem-me aqui a falha, mas ao vivo é assim mesmo. O Milan encarou o Zagreb fora de casa e com mais uma boa atuação do Rafael Leão. Destacar ele aqui para vocês, porque ele é um. Ó, tá até na tela aí para quem tá assistindo. Rafael Leão, para quem não conhecia, ou até para quem não conhece, porque não acompanha o Cautio, né? Deixou de lado o campeonato italiano. Quem é esse cara, hein? Ele é um português que joga aberto pela esquerda. Foi o principal nome do último campeonato italiano. Foi o principal jogador, ganhou de melhor jogador do Cautio. Já está sendo convocado para a seleção portuguesa, que era a nossa principal preocupação, lembra, Eduardo? Do Fernando Santos Sim. não levar ele para a Copa, mas parece que ele vai para a Copa. É uma grande atração, um jogador realmente incisivo, que decide partidas. Hoje não foi diferente, né, Eduardo? Então, o legal dele, né? Falando um pouquinho do Rafael Leão só antes do jogo, é porque ele é aquele cara que a gente já comentou que tem poucos no mundo, independente se você discutir qualidade ou não, mas que vai pra cima. Que vai pra cima com uma fúria e vai com tudo. Mas eu queria só ressaltar, falando agora, começando do jogo, né? Dinamo Zagreb até começou com um chutezinho, mas sem muito perigo. Depois o Milan dominou totalmente o jogo, não passou sufoco nenhum. E aí é o destaque que eu trouxe no último jogo do Milan, né? Que é olho no Tonali, volante italiano, tudo mais, que muita gente fala que lembra um pouco o jogo do Pirlo. O primeiro gol foi a falta que ele cobrou. Ele cobrou a falta, saiu o gol ali, foi uma jogada ensaiada do Milan, né? Ele sofreu o pênalti depois com o Giroud também fazer o gol de pênalti. O Giroud tava enlouquecido, porque teve umas 3, 4 chances de gol e Sim. o goleiro pegou tudo. E ele tava numa E seca, né? Então foi bom para ele marcar o gol, né? Que fazia um tempinho já. é, deu até pra ver que o Tonali sofreu o pênalti, deu uma olhadinha pra ele assim, tipo, cobra lá, Vai né? lá, Vai né? lá. Você é centroavante, você precisa, né? E o Rafa Leão foi isso, né? O segundo gol foi dele. Ele até tentou tocar na jogada, mas foi uma jogada que ele pega a bola no meio campo e vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tentou tocar, deu um quiprocozinho ali, a bola sobrou pra ele,
finalizou e gol, mas é um cara que parte para cima. Então, assim, o Milan numa vitória tranquila, grupo aí bem encaminhado, a gente vai falar do outro jogo, mas aparentemente vai dar a lógica aí. E o Zagreb que vinha surpreendendo, até fez uma gracinha aí na Champions League, agora está numa situação bem complicada. É, Até para vaga na Europa League, acho que está bem difícil para eles também, né? sim, Mas, sim, mas ainda tem mais uma rodada, vamos ver o que acontece. Foi hoje, só para passar certinho, foi 4-0 para o Milan, né? Em sim. Zagreb, na Croácia. O Orsic, que o nosso compadre Pedro é, é fã Fã, incondicional dele, né? É fã incondicional sim, dele. Não apareceu no jogo hoje, não conseguiu fazer muita isso, coisa. Então o Zagreb foi. hoje era a chance do Zagreb tentar mais alguma coisa para tentar, sei lá, talvez até uma classificação ou uma Europa League, mas ficou pelo caminho. Fez a É, gracinha. o primeiro gol do Milan foi muito comemorado pelo técnico, assim, era um jogo eliminatório já para os dois, Sim, né? com certeza. Realmente foi tranquilo para o Milan, mas foi muito comemorado porque era um jogo Sim. difícil. E o Milan encaminhou, né, a sua classificação e o Zagreb deve ficar na última colocação do grupo. Por que isso? Porque na outra partida a gente teve também um duelo era quase um mata-mata, né, entre o Sim. Salzburg, que vinha liderando esse grupo até essa rodada, e o Chelsea, jogando na Áustria. E aí, um jogo que foi mais equilibrado, esse jogo foi mais difícil, foi 2-1 para o Chelsea. Muito porque esse rapaz que está na tela aqui, para quem está assistindo, Kai Havertz, fez um golaço, Eduardo, mas um golaço daqueles que podia ter três goleiros ali que a bola que não chegava na bola, cara. Não tinha como. Não foi isso? Foi sim. Mas assim, o Chelsea, né? Falando um pouquinho do que foi o último jogo e a gente criticou aqui Manchester e Chelsea, né? Chelsea e Manchester, na verdade. É engraçado porque a gente vê algumas variações táticas, né? Parece que os técnicos vão experimentando e vai mudando. O Chelsea é meio diferente. O Chelsea ele vinha naquele 3-4-3 básico. O Chelsea ele veio de um 3-5-2 hoje, mas é engraçado que o 3-5-2 com três volantes e os dois pontas, que acabava virando atacante, porque o técnico sabia que o Chelsea ia ter que jogar no campo, né? O Salzburg e tudo mais, jogou muito bem. Primeiro gol do Kovacic, que a gente também falou no último jogo, assim que ele entrou, ele foi bem, todo mundo aqui citou que é um excelente jogador, um golaço também, Sim, bate pronto ali na ponta esquerda. O goleiro do Salzburg catou demais, 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 sim, assim, a quatro cara a cara com o Alba. O Alba também estava maluco nesse jogo, estilo Giroud que a gente comentou. E aí que a gente vê que a fase do Chelsea pode estar virando, né? Porque aí sim, me toma um gol, tomou 1-1, o Chelsea sufocando, tomou 1-1, tinha tudo para dar aquela apagada, dar aquele blackout no time, e aí apareceu o Havertz, como você disse, um golaço com 2-1, mas esse goleiro só tomou gol quando foi golaço, porque o que ele podia defender, nossa senhora, melhor em campo, disparado. Só que aí o confuso foi que quando o Chelsea fez 2-1, o Salzburg foi para cima e teve umas duas, três chances em pouco tempo. Aí sempre gera aquela dúvida. E se jogasse assim, né? exato, né? Talvez como seria o jogo se fosse para cima do Chelsea do jeito que foi ali no momento do desespero, que acabou dominando o Chelsea? E se no 0-0 fizesse isso, né? Sim. A impressão que deu é que o Salzburg, um empatezinho para o Salzburg já era um bom resultado. Quando você assistindo o É, jogo via que se eles quisessem algo mais, talvez até tivessem saído com a vitória ou até tivesse conseguido empate. Agora, ficar ali atrás esperando acabou não sendo uma boa sim, estratégia para o Salzburg. Mesmo porque assim, exato. tava jogando em casa também, ainda tem mais isso, né? O que poderia facilitar É. mais ainda a vida deles. E esse gol do Havertz, cara, ele pegou de um jeito na bola. Eu tive que olhar duas vezes pra ver. Eu falei, não é possível. Que a bola raspa ainda o travessão, né? Ali, Foi, a foi. forquilha ali, né? O travessão com a trave ali, bem ali. Falei, caramba, velho. Bate, né? Nossa senhora. E foi um golaço. E era um cara que lembra que a gente ia falando, não, perdeu espaço, não vai conseguir jogar. Hoje ele jogou até E junto só com o Alba, jogou, né? isso que eu ia falar, e só jogou porque mudou o esquema, né? Então, ele jogou Porque junto com o Alba. foi esse 3-5-2 Isso. maquiado aí, que quando atacava os dois pontos virava atacante e tentava algum tipo de recomposição com três volantes, né?
mas só jogou porque mudou o esquema, porque senão ele briga ali posição com o Alba, mas assim, dá pra ver que o estilo dos dois é muito diferente, né? Sim, É como se fosse com o Havertz um falso 9, muda muito. Então, realmente, alguma estratégia aí, dependendo do jogo, jogar com os dois é legal essa sim, variação. com certeza. E depois dessa rodada, né, o Chelsea garantiu a classificação já para o mata-mata. Ainda não garantiu o primeiro lugar, mas está muito próximo disso, né? Para ser cabeça de chave no sorteio do mata-mata. Está com 10 pontos. O Milan com a vitória foi a 7, assumiu a vice-liderança e vai decidir em casa contra o Salzburg essa vaga aí para a fase de mata-matas, que o Salzburg E ficou com 6. eu não vou me cansar de lembrar de que eu falei que o Chelsea ia ganhar os 4 últimos jogos e eu escutei risos nesse compadcast. Risos, porque só tinha um ponto, era o último colocado do Exato. grupo. Falei que ia ganhar os 4 jogos, já ganhou 3, hein? Falou mesmo. E tá muito próximo disso, porque vai enfrentar o Zagreb na última rodada em casa. Então, Exatamente. chance grande de ganhar esse último jogo, fazer os 12 pontos que você falou que ia fazer. E Enfim, tá mas jogando bem, né? tá jogando bem. Importante, né? Tá jogando bem. Mas o grande jogo desse grupo na última rodada, com certeza vai acontecer em Milão. O Milan encarando o É. Salzburg, num jogo assim de vida ou morte. Quem ganhar se classifica para o mata-mata. Quem perder deve ir para a Liga Europa. Se empatar, fica como tá. Milan na frente, Salzburg em segundo. Acho muito difícil o E Zagreb, André, o Zagreb aprontar com o Chelsea na Inglaterra e buscar essa vaga aí. Muito improvável, eu acho. e o Milan, vamos combinar, né? Se perder em casa, não merece mesmo ir para as oitavas, né? Pelo amor de Deus, Até né? porque vai jogar Desculpa pelo até empate, incomodar. né? Isso é. Exatamente. Se perder, não merece mesmo, tá certo, seja eliminado agora. Mas vai ser legal ver o Milan de novo no mata-mata de Champions, hein? Ai, ai, bacana, Faz bacana. tempo isso que a gente não vê isso. Milan merece. Dependendo do confronto que tiver ali, né? Ainda pode beliscar umas quartas aí, Tem hein? um Bruges em primeiro, imagina um Bruges e Milan. Aí passa a ser bem factível, né? Tá, exatamente. Né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa terça-feira. Vamos passar para o próximo grupo, que é o grupo F, grupo do nosso queridíssimo Real Madrid, que nesse grupo Babinha conseguiu se complicar. Não se complicar em termos de classificação, porque já estava classificado, mas pô, era um grupo para não perder ponto nenhum e perder um jogo. Vou começar falando até disso, Eduardo. O, Vamos. o Real foi jogar contra o Leipzig na Alemanha. Tá certo que pro Leipzig era um jogo fundamental, né? A vitória praticamente garante ele na próxima fase. Mas pro Real Madrid, que não estava poupando muito poupando jogadores, não estava com o time misto, estava com os principais estrelas em campo, mesmo assim perdeu a partida. 3-2 pro Leipzig, não foi, Edu? Começar falando do jogo, inverter um pouquinho aqui, aí eu vou até trazer algumas perguntas aí para você também, André. O jogo totalmente dominado pelo Leipzig. Sim. Totalmente. Começou muito forte, começou com duas defesaças do Courtois, aí depois teve o gol, logo em seguida já teve o segundo gol, e o Leipzig jogando lá em cima, o Real Madrid tentava algumas escapadas com o Vinícius, com o Rodrigo chegou a perder uma chance ali que, para mim, ele calculou bem de tentar chutar no canto do goleiro, mas o goleiro fez a lá pênalti de esperar, né? Mas foi uma jogada boa. Depois o Vinícius numa cabeçada, quem sabe, né? A gente vendo o Vinícius fazendo gol de cabeça, pode ser Então, algo interessante, uma cabeçada bonita. Pareceu meio sem querer, mas foi bonita. E depois, segundo tempo, também não aconteceu muita coisa diferente. Ainda bem que eu venho elogiando o Timo Werner aí contra tudo e contra todos, porque senão seria zoado hoje, né? é, Porque o cara vou, me mete o 3-1, né? Aí você assim, não elogia Timo Werner, não. então, eu sou o cara que elogia o Timo Werner, não podem me zoar, porque fez o terceiro gol agora. E depois o Rodrigo se especializando em fazer gol de pênalti no final, né? Sim. Mas Agora aí já sim, estava tá. muito nos acréscimos, né? Não. Aí já tinha acabado o jogo. Mas aí que eu trago também um pouquinho de reflexão e eu queria te perguntar, André. Primeiro, o Real Madrid não fez nenhum jogo bom na Champions. Nenhum. No máximo fez um primeiro tempo aqui, um segundo tempo lá. Não sei se você acha aí, queria te ouvir também, se acha que é falta de concentração, o grupo muito fraco Exato. traz essa. Porque assim, vai terminar em primeiro. Se você terminar em primeiro com 18 pontos, terminar em primeiro com 10 pontos, no final das contas, tanto faz, né? Mas não jogou bem jogo nenhum. Então, não sei o que você acha aí, se foi essa questão de concentração. Então, é aquela coisa, né? Como
Você mesmo vem falando, isso não é nem dessa temporada, a temporada passada pra cá, parece que o Real faz o pro gasto, né? Ah, É o pro é, gasto. Vou fazer o pro gasto. Nada mais que isso, nada menos que isso, e às vezes o pro gasto não dá certo. Hoje enfrentou um time que estava muito motivado, estava claro que o Leipzig estava. Até porque o Leipzig vem de uma recuperação, começou mal a temporada e vem se recuperando aos poucos. Então, assim, até na Champions começou mal, no Campeonato Alemão começou mal, agora se recuperando. Ou seja, esse jogo contra o Real Madrid era aquele jogo para provar, para mostrar que, ó, voltamos, estamos aqui de novo. Porque o Leipzig já fez até semifinal de Champions recentemente, então sim. é um time que a gente espera que dê algum resultado aí para frente. E assim, talvez, como joga pro gasto o Real Madrid, talvez vendo esse grupo mais fácil, não diria, a palavra não é nem fácil, mas tranquilo de passar, não preciso botar meu 100% aqui, vamos com os 80% que vai. Né? Hoje, É. os 80% não deu. Principalmente no começo do jogo, foi o que você falou, o Leipzig andou amassando, tentando fazer os gols rápido, fez 2 gols. Esse rapaz está na tela aqui, o Nkunku, muito bom jogador, francês, né? Golaço, né? Muito bom jogador, francês, mais um golaço na rodada, a gente teve muito golaço nessa rodada, né? Muito bom jogador, já vinha chamando a atenção. Ele já passou pelo Chelsea, né? Não deu certo, foi parar no Leipzig. E é um jogador que muito interessante, cara. Esse ponta de lança, né? Aquele tipo de jogador que Rápido, né? não é um atacante, mas também não é um meia, aquele ponta de lança mesmo, que fica Uhum. naquela posição entre as linhas do meio e do ataque, e ele pensa muito rápido, ele tem uma definição da jogada muito rápida, ele não para, fica pensando muito na Chuta vida. bem, né? Chuta Chuta bem de bem. O chute dele fora. também é um chute forte. E assim, eu consigo enxergar boas qualidades nesse time do Leipzig, que deve ficar com essa segunda vaga. Eu acredito já que deve ficar com essa segunda vaga. E aí, no mata-mata, vamos ver até onde pode ir, o que pode aprontar. O Real Madrid, apesar de tudo, né? Na hora que o bicho começar a pegar, né? Aquela coisa do mata-mata, os jogos que na última temporada já foi assim. O Real Madrid tem camisa, o Real Madrid tem experiência, o Real Madrid tem juventude, o Real Madrid tem velocidade. Tem o melhor do mundo agora pela France Football, que é o Benzema, mas assim, o Real Madrid, nessa primeira fase, a gente tem que relevar um pouquinho do que eles fizeram. Vamos ver no mata-mata o que vai acontecer. Eu acredito que o Real Madrid deva voltar a crescer na hora decisiva, na hora que precisa. Porque André, aí é o que você falou. acontece sempre, né? Sim. Aí só trazendo uma segunda pergunta rapidinho para você, que eu acho essa bem importante em relação ao Real Madrid. É Sim, assim, foram poucos poupados, como você citou. sim. Benzema, o Valverde e o Alaba, Só. praticamente, né? Isso. De ser poupado. Mas o que eu te pergunto é o Tchouaméni. Porque o Real Madrid me parece, ao longo da temporada, um pouco frágil, tomando muito gol. E quando precisa atacar, é o primeiro que o Ancelotti saca, coisa que a gente não via com o Casemiro. Casemiro era um fixo do Real Madrid ali quando o Real Madrid tinha que atacar. Ele não abria mão do Casemiro. A gente vê que o Tchouaméni ele dá muito mais qualidade do que o Casemiro pro ataque. Ele dá uns passes, ele pisa na área, ele é diferente. Mas eu tô começando a ficar em dúvida em relação ao posicionamento de campo. Se realmente ele faz a mesma do Casemiro enquanto defesa, viu? Então, o Tchouaméni, como você já explicou bem aí, ele é um jogador mais incisivo, né? De chegar mais na frente. Quando ele tem que jogar, como foi hoje, realmente como primeiro volante, ficando mais, sem a ajuda do Valverde, sem a Uhum, ajuda do Kroos, né? sim. Como é que o Real Madrid vem jogando? Vem jogando com Valverde, Kroos e ele, né? Jogando ali praticamente num 4-4-2, porque o Valverde, apesar de começar aberto, ele fecha, né? Então o que acontece? Sim. Quando ele precisa jogar sozinho ali, sem a ajuda desses dois ou de um desses dois, né? A gente ainda vê alguma deficiência nele. Mas ele ainda é muito novo, é questão assim, talvez de melhorar o posicionamento, porque você vê qualidade nele, né? Às Há vezes, muito. às vezes Muito. acertar. E ele tá na mão de um treinador que nesse quesito, cara, é o concurso, né? Que o Ancelotti pode transformar ele no melhor camisa 5 aí do planeta também. A diferença de você Legal. falou de tirar o Casimiro ou tirar o Tchouaméni do jogo, quando precisa atacar ou não, eu acho que vai um pouquinho além do futebol, cara. O Casemiro dentro de campo, ele era uma liderança. Ele era praticamente um treinador dentro de campo, né?
O Tchouaméni já não exerce essa função, até pela idade, por ser novo, tá chegando agora. Então, quando precisa mexer no meio de campo, o Tchouaméni acaba sendo uma opção óbvia de tirar por conta disso, porque ele, quem vai ser esse cara que vai ser o treinador dentro de campo? Eu acho que está sendo o Kroos atualmente. O Kroos que está ali Sim, dentro e que... Então, se ele tiver o Kroos e o Tchouaméni, ele vai tirar o Tchouaméni, vai deixar o Kroos. Porque o Kroos vai continuar maestrando o time de dentro de campo, né? Dando aquelas orientações, levando, sendo o treinador dentro de campo, o treinador dentro das quatro linhas, que era uma coisa que o Casemiro fazia quando ele jogava. Então, por isso que você não viu o uhum, Casemiro sendo substituído muito no Real Madrid. Tá? Essa é a minha visão. É o que eu acredito, né? legal. E aí só pra gente fechar mais um pouquinho, Vini Júnior, Edu. Vini Júnior ficou em oitavo lá na bola de ouro da France Football, criou uma certa celeuma, você diz que entende, não aceita, mas entende e tudo Não mais. concordo, não Isso. concordo, mas entendo. Porque o prêmio é assim mesmo e tudo, beleza. Como você acha que esse Vini Júnior vai chegar na Copa do Mundo, cara? Meu amigo, voando para dividir protagonismo com o Neymar e o Brasil e o lado direito, Rafinha, Antony, quem quiser, só tem a ganhar. Eu acho que a marcação vai ficar muito concentrada nisso dois, porque o que acontece com o Real Madrid hoje é uma quase Vini dependência, onde ficam dois, três marcadores ali. Na seleção não dá para deixar Não dá. dois, três ali, porque tem o Neymar do lado também, entendeu? Exato. Então eles vão ter mais liberdade, talvez vai ter uma concentração de marcação por ali, que o lado direito tem tudo para voar. Quem vem de trás tem tudo para voar. Porque hoje, falando hoje, tá? Pelo amor de Deus, telespectadores, hoje, mas talvez Vinícius e Neymar estejam no top 3 do mundo, talvez no top 5 no Sim, mínimo de sim, futebol jogado. E aí você pega esses dois nesse nível a um mês da Copa, olha, o Brasil tá feliz, viu? sim. E a gente vai falar de Neymar mais pra frente aqui nesse mesmo podcast, que hoje teve PSG Uhum. também, fiquem aí. No outro jogo desse grupo, a gente teve o Celtic encarando o Shakhtar, né? O Shakhtar que vem surpreendendo, vem fazendo uma boa campanha. A gente sabe de toda a dificuldade que o Shakhtar vem passando por causa da guerra na Ucrânia. Tá tendo que jogar fora de casa na Polônia. O elenco foi bem esvaziado porque a FIFA liberou todos os jogadores estrangeiros a saírem se quisessem e eles saíram. Então o elenco hoje do Shakhtar é basicamente formado por ucranianos. E dentro disso tudo, a gente vê uma ilha de qualidade, um jogador de muita personalidade, qualidade mesmo, força física, explosão, me surpreendendo muito nessa temporada, chamado Mudryk. Tá até na tela aqui. Hoje ele fez um golaço na partida contra o Celtic Lá, na Escócia. lá. Foi 1-1, né? Um resultado que não foi bom pro Shakhtar nas pretensões de tentar se classificar, porque aí acabou ficando 3 pontos do Leipzig, que ganhou do Real Madrid. Mas de qualquer maneira a gente tem que ressaltar que o trabalho do Shakhtar, com toda a dificuldade que ele tem, está sendo muito bem feito. O jogo em si não foi um jogo lá muito agradável de se assistir, foi um jogo mais físico, né? Um jogo mais pegado, uma coisa estilo Inglaterra dos anos 80, aquele jogo aéreo, jogo de truculência, de embate físico, falta, aquela coisa toda, bola parada. Mas dentro disso tudo a gente viu esse golaço do Mudryk, que também é um jogador fantástico. Sobre esse jogo, Eduardo, o que você pode Então, trazer pra gente? pra mim, assim, até teve uma comemoração, não sei se sabia o resultado do jogo, né? Mas o técnico do Shakhtar comemorou muito quando empatou, porque eu acho que ele imaginou que o Leipzig não ganharia do Real Madrid também. Mas não só por isso, é porque dentro do jogo o Celtic dominou. Teve muita chance de gol, teve jogador, nossa, errando até de forma patética o chute Sim, ali, meu Deus do céu. Aí veio o rebote, o cara também dá um pitequinho na bola, Jesus. E assim, o Celtic teve o domínio do jogo, foi uma arrancada espetacular do Mudryk, né? Ele, nossa, ele veio trazendo, 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 cortou um, cortou dois, fez um golaço, mas foi uma das únicas, ou a única sim, chance real do sim. jogo. E criada O por ele Celtic era mesmo, né? Criada por ele. criado Ele por ele arrumou a mesmo. chance para ele mesmo fazer o gol. Foi, porque assim, o Celtic teoricamente merecia ganhar. Teve Sim, chance, teve posse de bola, teve imposição de jogo, propôs o que pôde, porque também a qualidade não é muito grande, mas o que pôde, tentou propor o jogo num resultado justo, que justiça se discute muito, né? sim, Mas o sim. resultado justo o Celtic ganharia. Ganharia. Mas, pô, sensacional o empate aí, até porque o Shakhtar chega numa última rodada, podendo, né? Acho Podendo difícil. ainda. Tá.
Acho difícil, mas tem sim Não, é possibilidade. mata-mata, né? É Vira um mata-mata, mata-mata. mas é um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Só pra gente, antes de passar pro próximo jogo, próximo grupo, só dar os créditos aqui pro nosso compadre Pedro Rissa, que apesar de não estar aqui online com a gente, ele tá no chat aqui. Ele já tinha visto, já tinha chamado a nossa atenção pro Mudryk, quando a gente nem tava prestando atenção. Então, assim, Pedro, fica tranquilo, tá? Você viu ele antes, beleza? Não fica triste aí que a gente sabe disso, beleza? Então vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa classificação. Como é que ficou esse grupo então? Grupo F. O Real Madrid já classificado, né, com 10 pontos em primeiro lugar, mesmo com a derrota. O Leipzig com a vitória pulou para 9 pontos. O Shakhtar foi para 6 com empate. Esse empate, apesar de ter sido não o ideal, o resultado ideal para o Shakhtar, manteve ele vivo. Porque na última rodada vai jogar contra o Leipzig em casa, só que aí o em casa a gente tem que relativizar, né? Porque o em casa aí nesse caso é na Polônia, não é na Ucrânia. Enquanto o Real Madrid vai encarar o Celtic na Espanha, um jogo que o Real deve até poupar jogador, se quiser, tranquilo. O que pode acontecer nesse grupo aqui? O Real acho muito difícil de perder o primeiro lugar, mas pode até perder. O primeiro lugar dependendo do jogo contra o Celtic. Mas a grande disputa é Shakhtar e Leipzig. Porque uma vitória do Shakhtar aí pode classificar o time ucraniano para a segunda fase. Mas eu acho que o mais provável é o Leipzig passar para o mata-mata e o Shakhtar parar na Liga Europa. Né? É isso aí. É isso aí. E vamos então mudar aqui para o grupo G, um grupo que ainda não está definido, por incrível que pareça, porque lembra que a gente sempre metia o pau no Sevilha? Sevilha isso, Sevilha aquilo, Sevilha mal, Sevilha aquilo, mas parece que com a chegada do Sampaoli, a chavinha mudou, né? Ele trouxe outros jogadores pro elenco que estavam meio afastados, um deles esse que está na tela aí, ó, nosso amiguinho Isco, né, que não vinha também tendo muitos minutos com o Lopetegui, já virou titular com o Sampaoli, hoje fez um golaço, já que a gente está falando de golaço, mais um que fez um golaço nessa rodada. E o mais interessante é que ele fez um golaço quando a torcida estava pegando o pé dele, né, tava vaiando ele um pouquinho, ele foi lá e meteu um golaço. O narrador e o comentarista também da transmissão. Ah, mas aí o pessoal gosta de pegar no pé, né? Mas ele foi lá e calou a boca de todo mundo, fez um gol bem bonito pro Sevilha. E o Sevilha que vinha rateando, a gente fala, pô, o Sevilha isso, aquilo, porque a gente viu o elenco que o Sevilha tinha, né? Conseguiu hoje uma vitória por 3-0, mas é aquela coisa também. Você olha o placar e fala, o Sevilha passeou, foi tranquilo. E, Não foi. e, O Copenhagen teve chance, e, deu 3 bolas na trave. Né? isso, Então, assim, apesar de tudo, o Sevilha ainda sofreu um isso, pouquinho. É que esse resultado exato. foi muito bom para o Sevilha, que manteve o Sevilha vivo na competição, até com uma chance remota de se classificar para o mata-mata. Remota, depois a gente explica por quê, mas tem. Né? Desse jogo aí, Eduardo, o que você tem para falar para gente? O Não, Sevilha então, voltou, Sampaoli tá tirando leite de pedra? eu só queria começar te perguntando, o Copenhagen, na sua opinião, é o que mesmo? É o pior time dessa Champions League, dos 32. Então vamos começar por aí. O jogo sofrível, porque quando você pega e olha o resultado, você olhou o resultado e falou assim, não vou nem ver os melhores momentos, é o melhor aqui, não vi o jogo, 3-0, vou seguir. Não, faz isso não, olha os melhores momentos no mínimo. Porque, gente, o Copenhagen teve chance de fazer 1-0, no migué que o goleiro deu lá, que saiu trombando, aí ele foi se posicionar, a bola passou por ele, ele viu que estava passando, ele achou que ia ser gol, tenho certeza. Ele já coloca a mão na barriga, tentando simular uma falta, aí a bola bate na trave. Aí o primeiro gol do Dolberg. É um gol que o jogador que eu esqueci quem cruzou, ele raspou, não raspou, um gol muito sem querer ali, numa jogada quase nada a ver. E aí, esse 1-0, mais uma bola na trave do Copenhague, mais uma bola na trave do Copenhague. Aí o Isco fez o gol aos 88. Aos Isso. 88, num sofrimento danado do Sevilha, para depois fazer o 3-0 aos 92. Então, assim, o Isso. 3-0 não mostra nem perto do que foi o jogo contra o pior time entre os 32. Então, o tipo com o Sevilha, o resultado só, o Só. resto esquece, viu? Mas tá vivo. Né? Tá vivo. Tá, Tá vivo por quê? Porque no outro jogo desse grupo, que era o jogo mais esperado, né?
O Dortmund recebeu o City na Alemanha, né? E ficou no 0-0. Mais um empate entre esses dois. Já tinham empatado no jogo na Inglaterra, agora empataram na Alemanha. E esse empate aí deixou o Sevilha vivo. Nesse jogo aqui, eu achei que o jogo foi bem aquém do que eu esperava. Quando eu vejo Dortmund e City, eu espero que seja um jogo aberto, um jogo com bastante chance, interessante, com os times atacando um ao outro. Não foi o que aconteceu. Estranhei também o City ter entrado com uma formação com alguns jogadores reservas, né? Que não são os titulares habitualmente. Não sei o Guardiola pensou para o jogo, o que ele imaginou, mas a gente não viu aquele City dominante que amassa, né? Inclusive o Dortmund teve as ações da partida durante boa parte, principalmente no primeiro tempo. Não foi isso, Du? Exatamente. Assim, o City ele teve praticamente 3 mudanças, né? Entrou o goleiro reserva, entrou um zagueiro, o Ake. Ake, Isso. e o Álvares no ataque, que eu acho que o Isso. Guardiola tá querendo dar minutagem, tá Isso. querendo dar esse fôlego pro time e ao mesmo tempo o Álvares ter mais participação, né? O jogo você já resumiu bem aí o que foi, né? Mas eu quero trazer um destaque de cada time, um positivo e um negativo, né? Eu não me lembro de um jogo o Haaland ter passado tão apagado quanto passou nesse. Eu não sei se é algum saudosismo Pode aí ser. do estádio, de estar jogando contra o ex-time, de ele não ir no 110% que ele vai normalmente. Mas desaparecido, Haaland. Você não sei, assim, realmente pode ser essa questão do ex-time, do carinho que ele tem pelo Dortmund. E aí eu vou te falar, o Dortmund, Marco Reus machucou, vai ser complicado, tudo mais, e o Dortmund parece que todo ano tem um cara para vender. Já teve Lewandowski, já teve Mario Götze, já teve o Reus que recusou, já teve o Dembélé que foi para o Barcelona. Acho que a próxima primadona aí é o Bellingham, mas olho, vamos começar a falar aqui no Compadcast. Olho na próxima venda milionária do Dortmund que se chama Adeyemi. Nem sei se é assim que fala o nome dele. O Nigeriano, né? moleque, ele fez um salseiro hoje no City. E aí, quando ele faz na Bundesliga, eu relevo. Quando ele faz no City, um jogador rápido, um jogador agudo, criou umas 3, 4 oportunidades que não se concretizou em gol, mas como jogou, eu não tinha observado tanto ele quanto agora, né? E vou começar a ter uma atenção nesse jogador, porque o jogo de hoje contra o City que você citou, e ele fazer o que ele fez, o salseiro que ele criou, ele, acho que tem 20 ou 21 anos, alemão. Não, ele é alemão, André, se Mas eu não ele é me de engano. origem nigeriana, né? Aquela coisa. Isso, e aí estreou na seleção alemã até no Isso. ano passado, se eu não me engano. Isso. E, meu amigo, eu vou começar a observar, porque parece arisco, viu? Parece a próxima venda do Dortmund. Sim. E só que eu também queria destacar um outro jogador aí, até pus a foto dele aí pra gente poder ver. Nosso queridíssimo goleiro suíço, Kobel. Por quê? Ô, defesar. Por quê? O City teve a O grande Pedro? chance de ganhar a partida. Um pênalti meio esquisito em cima do Mahrez, porque o Mahrez faz a jogada, na hora que ele toca a bola e vê que a jogada não vai continuar, ele cai no chão. Ele sofreu um toque, mas uns 3 segundos antes, sabe aquela coisa do efeito retardado? Beleza, ele caiu, Sim. aí o juiz marcou o pênalti, aquela coisa. Foi bater o pênalti. O próprio Mahrez foi pra bola pra cobrar. Eu achei que ele bateu meio displicente, bateu meio de qualquer jeito. Botou força, mas não botou direção. E aí o Kobel foi muito bem pra bola e fez a defesa que garantiu aí esse empate pro Dortmund. Que deixa o Dortmund muito perto de classificar também. Foi passado um número, André, que o Guardiola ficou muito incomodado com quando ele perdeu o pênalti, né? Que na era Guardiola, o City já perdeu 25 pênaltis. Tá sendo um time que tá perdendo muito, muito pênalti. E eu não sei se a irritação do Guardiola foi só pelo jogo ou por isso também dele ver o Ah, time dele claro, perdendo pênalti e perdendo claro, cada vez mais, né? claro. Mas assim, ele também tem responsabilidade, porque me diz aí, quem é o batedor oficial do City? Não sei Não quem que tem, é. não tem. O treinador que tem que decidir. Exato, O treinador que tem que exato. decidir, só que não, parece que Parece que quem sofre o pênalti bate, né? cada hora um pega a bola pra bater, aí erra, daí o outro pega a bola no, da outra vez erra. Então, cara,
você tem que definir. O meu batedor de pênalti é esse, se não tiver esse, se não tiver esse. 3 jogadores na linha ali. Entendeu? Em alguma situação extraordinária, tipo, tá 4-0, deixa o cara. Aí Ou beleza. alguém tá com jejum, né? Né? Então, Tipo o Giroud do Milan que a gente falou. sim, mas tem que estar também num resultado já tranquilo, uma coisa mais Sim, sossegada. Senão bate o sim. seu batedor e ponto final, cara. Mas não. É, A gente está citando esse ponto dos pênaltis. Ele pode, me irrita, porque me incomoda esses pênaltis, a quantidade. Mas ele tem a parcela de culpa dele. Ele é o treinador e verdade, ele precisa definir quem é o batedor. Não tem. A gente não sabe quem é o batedor do verdade. City. Ou você sabe, É porque isso mesmo. eu não sei. Cada hora Não, você bate um. perguntou, eu falei, não sei. Então, Eu também ninguém não sei quem sabe, é. porque não tem. Porque ele não definiu isso. Então cada hora um pega a bola e bate. E aí acontece isso, não adianta. Você tem que É, definir, né? E às vezes tem treinador que vai até mais longe. Define quem bate pênalti, quem bate falta, quem bate escanteio de cada lado. Então, assim, bolas paradas normalmente são bem definidas antes, né? O Guardiola parece não ligar pra isso. Agora, ele vir reclamar, me incomoda a quantidade. Pô, né? Se te incomoda, faz alguma coisa a respeito, cara. Me incomoda, verdade. me incomoda. Pô, assim também não. Mas aí como é que ficou a classificação desse grupo, né? O City já está classificado, com 11 pontos em primeiro lugar, e vai receber na última rodada o Sevilha, né? E aí, por isso que eu falo que o Dortmund está muito bem encaminhado, porque o Sevilha jogando na Inglaterra contra o City, eu acho que não vai conseguir ganhar. Porque aí o Dortmund É, com 8 vai jogar contra o Copenhagen, que a gente já falou aqui que é o pior time dos 32 que estão jogando na Champions, então deve conseguir uma vitória e vai se classificar também. Só que aí o Sevilha vai cair para onde? Para a Europa League. E aí, meus amigos, quem tá na é Europa onde vai League, estar o. quem tá na Europa League já começa a falar: meu Deus do céu, de novo não, cara, porque o Sevilha é o rei da Europa League, é impressionante. O Ten Hag vai ficar preocupado O já. Ten Hag, não só ele, o Arsenal vai ficar preocupado, né? Tá todo mundo aí. Falou, pô, dessa vez que a gente ia conseguir. Não, ele tá o Sevilha lá de novo. Então, olho no Sevilha na Europa League, como sempre, né? O último grupo, e o grupo que a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo, é o único grupo desses 4 que a gente falou que já está decidido. A gente já tem 2 classificados e tem 2 eliminados. E entre esses eliminados, surpreendentemente, Eduardo, a gente tem a Juventus. A velha Eita senhora fez senhora. uma campanha pavorosa nessa fase de grupos da Champions. Está fazendo, porque não acabou ainda, mas é pavoroso o que a Juventus vem fazendo nessa Champions League. Maximiliano Allegri não consegue fazer essa Juventus jogar bola. Conseguiu perder para o Haifa, para o Maccabi Haifa, que hoje mostrou qual é a força dele de verdade jogando na França, mas já já a gente fala sobre isso, né? E hoje foi encarar o Benfica em Portugal, né? O Benfica que vem surpreendendo pelo lado positivo, é um dos times que ainda está invicto na temporada. Você olha o placar, é aquela coisa de você, o placar foi 4-3 pro Benfica. Foi aquele jogo lá e cá, pegado. Não. O Benfica matou o jogo e aí deu aquela relaxada e a Juventus acabou fazendo 2 gols. Mas não. O Benfica fez 4-1 na Juventus. E se não tivesse relaxado, e até depois também que a Juventus fez os gols, podia até ter feito mais gol. Tá? Destaque dessa partida para mim vai para Rafa Silva, esse cara que tá na tela aqui, ó. Fez um golaço Sim. de letra, e fez um outro golaço dando uma cavadinha por cima do goleiro Chesney, que foi o quarto gol. Rafa Silva, que também já foi muito elogiado pelo compadre Pedro aqui, nos episódios anteriores. Então, Pedro, mais um aí para sua lista de jogadores que você curte. E um dos gols da Juve foi do Milik, que pegou um sem pulo também, bola difícil de pegar, um golaço. Também outro jogador que o Pedro costuma elogiar bastante aqui. Mas assim, Eduardo, dessa partida, te surpreende a Juventus estar tão mal, cara? Porque não é só na Champions League, no italiano também, né? André, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu vou começar pelo jogo, depois eu vou pelo Benfica, depois eu chego na Juventus, que eu Bora acho que é onde a lá. gente vai trinchar um pouco mais, né? O Sim. jogo, o Benfica começou lá em cima, amassando, fez 1-0. A Juventus achou um gol ali, que até foi engraçado, porque o Vlahovic acabou fazendo gol, mas teve uma dúvida Precisou ali do VAR, é. se a bola tinha entrado ou não, tudo mais, só que ele saiu comemorando de um jeito, até falando que se fosse gol era dele mesmo, não era do outro jogador que estava lá, numa necessidade do gol ser dele, Sim. sabe? Então eu não sei o quanto isso dentro de campo também está atrapalhando. Aí a gente vai chegar na Juventus já, né? Tá. Aí parecia que o jogo poderia enroscar, nada.
2-1 com gol de pênalti, aí veio 3-1, gol de letra, aí veio 4-1. Eu arrisco a dizer que o Benfica brincou com a Juventus, porque depois do gol de letra, teve uma bola que veio pelo meio, que o Rafa mesmo deixou passar dando um chute no ar, Sim, aí o outro chegou chutando de primeira, aí depois o quarto gol já é aquela cavadinha dele, que ele poderia fazer outra coisa. O Benfica brincou com a Juventus e acabou se arriscando de ter chegado a 4-3, mas depois do 4-3 também teve uma bola na trave que o Rafa podia ter feito ali o sim, hat-trick, né? Então assim, o Benfica brincou, brincou. E o David Neres banco, né? Entrou no segundo tempo, tudo mais, até teve um lance ali meio feio dele, né? Feio de chutar errado, né? sim, sim. Mas, enfim, o Benfica parece que tá com o elenco para incomodar, aparentemente, né? E aí a Juventus. Vamos começar a falar da nossa querida Juventus, meu irmão, de novo em esquema novo. A gente já falou de 4-3-3, de 4-2-2-2, agora veio com 3-5-2, com dois atacantes, onde o segundo atacante não era o Milik. A gente vem falando que Sim. até eventualmente poderia jogar no lugar do Vlahovic, independente do valor da contratação de cada um, que parece que é isso que está escalando ele, né? Entrou com o Kim, que é um jogador rápido, um jogador interessante, mas assim, o cara ele é de banco, banco, banco para uma solução num jogo eliminatório de Champions League praticamente. Então, é uma volatilidade muito grande ali o Alegre com a escalação. Você não sabe se o Quadrado vai jogar do lado direito, do lado esquerdo, quem. Ele não definiu um time. Eu acho que isso também mexe com a cabeça do jogador de o que eu vou fazer, para que lado que eu vou jogar, eu vou ser titular, eu vou ser banco que eu nem entro para depois eu ser decisivo num jogo fora de casa. Tá muito bagunçado a Juventus, tá muito bagunçado. E eu brinquei com vocês se não pode ser um novo Lopetegui. Novo Lopetegui no sentido de que assim, que já vinha na Juventus, já conhece a história do clube e parece que virou uma chave nessa temporada, que talvez a solução seja a demissão mesmo, independente do tamanho do Alegre. Mas ele não faz o time jogar, os jogadores parecem incomodados dentro de campo, não tem aquele estou correndo pelo outro. É uma Juventus estranha, Juventus que sempre teve como forte dela essa parte física, essa parte intensa. Nossa, é uma Juventus muito mole. Isso mesmo. E me chama a atenção, já que você falou dos esquemas táticos, né? Essa, essa, essa mudança constante que ele sempre faz, né? Ele não consegue deixar o time jogar daquele jeito. Tipo, vamos jogar assim, esse é o esquema, vamos adaptando. Não. Putz, tentei assim, deu errado. Então muda para outro. Aí muda para um três cinco É, dois. Putz, deu errado. No próximo ele já vai entrar num 3-4-3, sabe assim? Cara, é isso isso, mesmo. isso só confunde o elenco e os jogadores que ele tem. Fica mais difícil. Não tá numa É, situação legal. Então o que você tem que fazer? Aí vamos citar um exemplo do que aconteceu aqui no Brasil. O que o Vitor Pereira, treinador do Corinthians, fez? Né? Não, deixa eu achar meu time. Ele achou os 11 ideais, achou o esquema ideal, pronto. Agora vamos jogar assim. Demorou um pouquinho, demorou, mas quando ele achou, ele não mudou mais. Né? A Juventus teve alguns jogos, principalmente no italiano, que ela achou um esquema legal de jogar, achou um jeito, principalmente no clássico contra o Torino, mesmo que a gente se torceu bastante aqui. O Torino até jogou melhor, só que a Juventus tinha um padrão de jogo que não tomou gol, não sofreu tanto e conseguiu ganhar a partida. Porque teve Foi esse jogo que saídas. você citou que a zaga era brasileira, não é? Isso, que jogou numa linha de três na zaga, mas era Danilo, Bremer e Alexandro. Essa era a zaga Então, da pra você ter uma Juventus. ideia só hoje, para você continuar o seu comentário, a zaga foi Danilo, Bonucci e Gatti. Então, Então, assim, além de mexer no esquema, ele mexe nos jogadores, ou seja, fica mais é, complicado ainda. Eu sei que não é uma situação fácil, ele talvez esteja tentando o máximo que ele pode para tentar encaixar esse time, mas, cara, você precisa achar os 11 ideais, você precisa achar um esquema. Você não pode cada jogo mudar tudo toda hora. Ah, já não deu certo, muda tudo, vamos começar de novo. Não dá. E além disso, ele não pode também ficar insistindo, por exemplo, no Vlahovic, que está numa fase péssima, não faz gol, não acerta, erra as jogadas, porque não é só ele não fazer gol, né? Ele não dá seguimento nas jogadas. Ele tá sem confiança. Então, cara, senta aqui os dois jogos, vai treinar a finalização, dá uma arrefecida, calma o seu sangue aí. Depois você volta, vai voltando aos poucos, cara. Mas não, insiste com o cara e o cara errando, e o cara errando, e o cara errando, e o cara errando. prejudica até ele mesmo, né? Sim, Porque ele cai naquela areia exatamente. movediça de que, assim, essa tendência é ir cada vez afundando mais. Então, foi o que você falou, tira ele 2 jogos, tira ele do holoforte, vai descansar a cabeça também.
possivelmente volte bem, né? Sim, sim. Cara, e a Juventus tá correndo risco até de ficar fora da Liga Europa. Acho difícil. Sim, Acho difícil, não pela Juventus, pelo Raifa. Mas tá correndo risco, cara. Já, sim. já do outro lado, o Benfica, uma grata surpresa, tá? Realmente um time interessante. Tem esse Rafa Silva que é muito bom jogador. Assim, ele é. Você disse que ele deu chute no ar, aquela coisa. Cara, ele é aquele jogador meio moleque também, né? Ele gosta de fazer Sim. uma, uma, O, uma jogadinha mais trabalhadinha, uma coisa mais engraçadinha, ele gosta, né? o gol de letra não foi recurso, assim, de que ele precisou se adaptar daquele jeito para fazer o gol. Não, ele escolheu Ele bater daquele escolheu jeito, bater né? de letra. Ele poderia ter ido simples e ter feito gol, não, né? Ele É, antecipou o zagueiro, tava sozinho, ok. Mas aí bater de letra, inclusive ele tirou o Chesney da jogada também, que o Chesney já tava saindo pro outro lado, né? foi. Mas ali foi a opção dele, foi o que você falou. E o último gol de cavadinha também. Ele poderia ter batido no canto, tirando o Também. Chesney. Não, vou dar uma cavadinha E, aqui, sabe? Aquela coisa de. Esse tipo sim, de por isso que eu coisa. falei, o Benfica brincou com a Esse Juventus. tipo de O único que ele foi coisa. chutar sério acertou a trave. Esse tipo de coisa que faz tempo que a gente não vê, né? O futebol, quando a gente era criança, tinha muito mais disso, né? A gente via isso acontecer nos jogos com muito mais frequência. Mas ele é esse tipo de É, jogador. Agora, também não adianta querer que ele mude, porque talvez prejudique o futebol dele. Deixa ele continuar assim, tá dando sim, certo, o time tá encaixado, tá legal. Então segue, né? Segue o baile. E no outro jogo desse grupo aí, Eduardo, talvez o jogo que mais tenha chamado a atenção nessa rodada, eu até coloquei uma foto aí dos três, porque esse trio aqui, ó, quando decide que hoje vamos jogar bola, meu amigo, quando os três decidem, por mais que eles briguem fora de campo, um não gosta do outro, quer que saia do time, aquela coisa que a gente sabe que o Mbappé vem fazendo, quando os três decidiram, não, vamos jogar bola hoje nós três, meu amigo, a quantidade de passe deles hoje, um pro outro, um procurando o outro, cara, os 5 gols, os 5 primeiros gols foi 7-2, né? 7-2. isso. Foi 7-2 pro PSG, mas os 5 primeiros gols, cara, era aquela coisa de Messi, Neymar, Neymar, Messi, Messi, Mbappé, Neymar, Mbappé, é gol. Caramba, velho. E é só gol assim, gol de trivela, gol dando aquela, né, aquele Chapado. de curva saindo do goleiro. Cara, daí o Neymar dando passe de chaleira pro Mbappé na ponta pra sair o... Quando os três decidem fazer essas linhas de passe entre eles, cara, tá certo que era o Raifa hoje, que é um time frágil, né? Não tem essa. Que muitas vezes você viu o Maccabi Haifa com uma linha de 6 até 7 atrás, pra tentar parar os caras e não conseguia. Então, assim, não adianta você ter um monte de jogador se você não tem qualidade pra marcar os caras, não adianta. Mas pelo que É, eu vi hoje, se os três botarem na cabeça, vamos jogar hoje, eles vão fazer gol, cara. Em qualquer time que tá jogando a Champions League aí, eles vão fazer gol. Me preocupou esses 2 gols que eles tomaram, tá? Porque apesar do 7-2, né, aquele placar, nossa, 7-2, esse 2 aí não devia existir, cara. Tomar 2 gols do é. Raifa em casa é pra você também abrir o olho, tá? Porque eu não sei se você viu o primeiro gol, uma jogadinha ensaiada de Jogada bola parada. ensaiada. É, O cara abaixou pra vou ajeitar a bola aqui, o outro bateu rápido, entrou aí, ficou todo, a zaga do PSG falou, ué, o que tá acontecendo? Até o Donnarumma ficou no meio do caminho, porque não tava esperando aquela foi, bola, né? Então, cara, foi. o PSG tem que se preocupar e tem que melhorar um pouquinho mais nessa parte defensiva, né? Na parte ofensiva, cara, é aquela coisa. Por mais que eles não façam muita coisa, eles fazem bastante já, né? Os três, quando se acham ali, Eduardo, pelo amor de Deus. Fala pra gente um pouquinho desse jogo aí. Não, então, por mais que o Maccabi ele tenha muito jogador lá atrás, mas o interessante desse time, que a gente viu principalmente no jogo contra a Juventus e tudo mais, é um time que com a bola tenta jogar. Tenta. É um time que com a bola tenta agredir o adversário. Eles têm uma limitação óbvia, mas eles não é um time que vão ficar recuado, vai ficar picando o jogo, fazendo faltinha. Eles tentam se defender da melhor forma possível, mas com a bola no pé é bem bacana ver a ousadia que eles têm, mesmo contra o PSG lá. Porque foi 7-2, igual a gente brincou do 4-3, né, do 3-0 um pouco enganoso. Sim. Não tô querendo dizer que 7-2 foi enganoso, mas foi um 7-2 de 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2. Então, assim, era uma beliscadinha ali também e o Maccabi podia dar uma incomodadinha nisso daí, não enquanto bola o PSG passou. Mas não foi 7-0 e depois o Maccabi fez 2 Sim, gols, né? sim. Eles
tentaram. Eles foram até onde o braço alcançou, não tinha menor condição. E o legal, falando do PSG agora, eu acho que os 2 gols foi falta de concentração, de time menor, assim. Acho que especificamente desse jogo não dá nem para a gente gerar uma preocupação. Mas o legal quando você pensa no esquema do PSG, mesmo jogando contra o Haifa hoje, é um estilo já que me agrada muito mais esse técnico do que os elencos que o PSG teve nas temporadas passadas, que você colocava 5, 4 jogadores de ataque com Messi, Mbappé e Neymar, e aí você fica muito preocupado com uma recomposição defensiva, né? Porque a gente entende que dos 3 ali é no máximo uma sombra que Uma eles vão temporada fazer. passada era um quarteto, né? Que tinha o Di Maria, né? E o Di Maria muitas vezes era o melhor em campo. Então como que tira também, né? Era complicado essa situação administrar o PSG, mas no esquema igual o de hoje, é um 4-3-3, mas com 3, não digo volante brucutu, mas com 3 volantes, por Sim. exemplo, sem o Verratti. Então era uma proteção com 7 para, ó, vocês 3 fazem o que quiser, hein? Vocês 3 brilhem, toquem de letra, joga para cá, joga para lá, que não precisa se preocupar mesmo. E eu acho uma proposta interessante fazer isso daí, de colocar o time mais defensivo, porque a recomposição dos 3 num jogo grande vai ser mais complicado você cobrar, principalmente de Neymar e Messi. Como o Mbappé, que é o mais novinho, mas é o que joga mais avançado, é complicado pedir para voltar. Então, num jogo grande, só isso me preocupa. Então, essa ideia do técnico eu acho interessante, que mesmo com um time pequeno manteve isso daí. Então, isso é legal. Isso é um olho nesse PSG. Sim, sim. A gente já falou aqui, né, que o PSG ainda precisa melhorar um pouco. Ainda precisa melhorar, principalmente na parte defensiva, marcação. Porque a hora, por exemplo, que esse time tiver que encarar um Haaland pela frente, né, vai fazer 2, 3 gols, mas vai tomar uns 5 lá atrás. Então precisa melhorar um Então. pouquinho, né? É aquela É. coisa. Mas assim, hoje o PSG deu uma demonstração de força, mostrou que realmente está na briga sim por essa Champions, porque em algum momento a gente meio que duvidou, né? Até pelas brigas extra-campo, situação de Mbappé querendo que o Neymar saia, aquela coisa que a gente sabe que está acontecendo lá, né? Ah, porque ele não cumpriu a promessa, porque ele aquilo, porque ele isso. Então, cara, mas quando os 3 que nem hoje parecem esquecer isso e decidem vamos jogar bola, você vê que é muito forte. É um trio realmente poderoso que o PSG tem. Aí se Tem conseguir. só um detalhe, né, André, Sim. que a gente foi da goleada do PSG e dos 2 gols da Juventus, é que talvez esse grupo seja decidido em saldo de gol. Então, Então, hoje, e era isso que eu ia falar, porque o que acontece? Benfica e PSG têm 11 pontos. Eles estão empatados. E na última rodada eles vão decidir quem vai se classificar em primeiro nesse grupo. E aí o exato, Benfica vai encarar o Haifa, né, em Israel. E o, vai que a Juventus ia pronto para ser um E o PSG. PSG vai encarar a Juventus na Itália, sendo que a Juventus Né? precisa de alguma coisa para ir para a Europa League. Senão, essa vaga da Europa League vai ficar com o Haifa. Que o Haifa, no Exato. confronto direto com a Juventus, o Haifa ganhou, né? Uhum. Porque ganhou de 4-2, né? Foi 4-2. 4-2 e perdeu na Itália de acho que 2-1, uma coisa assim. Então, cara, o Haifa tá na frente da Juventus no confronto direto. E aí, confronto direto entre Benfica e PSG dá empate. Porque eles empataram os 2 jogos entre eles. Aí foi o que você falou, é saldo de gols. E aí, cara, 14-10, se não me engano, hoje, né? isso. Aí esses 2 gols que a Juventus fez no Benfica podem fazer alguma diferença. Mas os Exato. confrontos da última rodada favorecem, em teoria, Uhum. o Benfica, que deve conseguir ganhar do Haifa em Israel. E aí, torcer para o PSG não ganhar da Juventus. Um empatezinho entre Juventus e PSG é o suficiente para o Benfica ficar em primeiro. E aí o PSG caindo para um segundo lugar numa classificação, imagina o sorteio lá em fevereiro, Eduardo. Vai ser punk. Não, André, mas assim, até é um elenco novo. Eu acho que a preocupação hoje do Benfica era ganhar o jogo, mas eu acho que tem que ter essa análise, o técnico tem que ter esse olhar de falar para o time dele, vamos meter 8 no Maccabi. Porque pode acontecer ainda do PSG ganhar por um gol de diferença da Juventus, Também, que a ainda é Juventus uma é bem mais vitória, difícil, né? mas ganha por um gol de diferença ali, fica uma diferença de 5 gols. Se o Benfica mete um 6-0, o Benfica é primeiro.
com o PSG ganhando da Juventus. Então faltou isso hoje, dessa atenção para tentar fazer mais gols e não tomar, mas acho que realmente o foco era a vitória, para pelo menos encaminhar isso daí, né? Mas agora não, agora contra o Isso. Haifa tem que ter um olhar de, ó, se der fazer 10 a gente precisa, né? Isso. Precisa É isso. fazer 10 para tentar fechar em primeiro e ter um sorteio um pouco mais tranquilo, teoricamente. É parecido com o que aconteceu com o Fluminense, né, na Sul-Americana desse ano, que meteu 10 no time lá, mas É, acabou não nos ah, classificando. Mas o que ele tinha que fazer, ele fez. Vou ganhar, golear, exato. porque se por acaso tiver um empate, eu vou ter o meu saldo lá em cima, né? Então é O isso. Benfica tem que ter esse olhar agora. Tem que pensar dessa maneira assim. Como eu disse, esse grupo já está decidido. A gente já sabe quem se classificou. PSG e Benfica estão classificados. Eles vão brigar para ver quem vai ser primeiro e segundo. Se terminasse hoje, o PSG seria o primeiro. Mas a gente tem essa última rodada com o PSG tendo uma dificuldade, em teoria, maior do que o Benfica. Então, aguardemos também, porque apesar de estar definido, ainda tem alguma coisinha aí para ser decidida na última rodada. Né, Edu? Sim, é Assim isso a mesmo. gente fecha, assim a gente fecha os jogos de hoje da Champions League. Amanhã a gente vai ter mais 8 jogos, fechando os grupos de A a D, né? Onde a gente pode ter grupo se decidindo também. A gente pode ter outros times já classificados, time garantindo o primeiro lugar. Então, assim, vamos ficar de olho. Amanhã, se tudo der certo, a gente está aqui de volta para passar para vocês mais sobre a Champions League, né? Mas antes da gente ir embora e se despedir, hoje a gente teve 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Sei que não é o foco do dia, mas a gente precisa falar. E por que a gente precisa falar? Estiveram em campo hoje Flamengo e Atlético Paranaense. Eles jogaram hoje justamente porque no sábado eles vão fazer a grande final da Libertadores da América em Guayaquil, um grande fiasco, diga-se de passagem. Esse negócio de final e jogo único está cada vez mais claro que não dá certo na América do Sul. Ô, Comembol, pelo amor de Deus, Comembol. Como é que a gente vai ter um jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense com 12 mil pessoas no estádio? Como que vai ser isso? Me explica, cara. Final de Libertadores. Tem alguma coisa errada com isso, ó. Vamos repensar esse negócio aí. Mas enfim, Eduardo, daí eu quero fazer uma pergunta para você. O Atlético Paranaense hoje, antes da gente entrar nos jogos, resultados, é o seguinte: o Atlético Paranaense hoje poupou quase o time inteiro. Jogou 2 jogadores só que vão ser, provavelmente serão titulares no sábado. O Flamengo já não. O Flamengo entrou com 7 jogadores que são titulares que provavelmente vão jogar no sábado. Até que ponto isso pode influenciar na partida de sábado? Não teve ninguém machucado, aquela coisa assim, mas até que ponto pode influenciar? Porque o Arrascaeta, que a gente sabe que não estava no 100% físico, jogou hoje. Inclusive fez gol no jogo hoje. Isso pode ter alguma diferença para o jogo de sábado? Recuperação de atleta, essas coisas ou não? Não interfere em nada? Ah, eu acho que os dois times fizeram certo. O Atlético Paranaense já tá com a cabeça lá, tudo mais, mas vem jogando o Campeonato Brasileiro à Vera, né? Então, mesmo que a cabeça esteja lá, os titulares vinham jogando e tudo mais. O Flamengo, eu trouxe essa preocupação na final da Copa do Brasil, que esse rodar o elenco, os titulares estavam tão fora da competitividade ali durante as semanas, que você não vira a chave de uma hora para outra. Eles se deram mal, para mim, um dos motivos de ter jogado muito pior, não foi pouco não, que o Corinthians, é porque os titulares não estavam na pegada de competição. Parecia que era o time reserva, então você entra de vez em quando, a gente já classificou para a Libertadores. Parece que da final, da semifinal da Libertadores à final da Copa do Brasil, não existiu o time titular do Flamengo. Então, essa competitividade é importante você manter acesa ali dentro do jogador. É difícil virar a chave de uma hora para outra. Então, você colocar um jogo antes, talvez tenha sido um insight ali que o Dorival tenha tido de eu preciso colocar esses caras para competir. Eu preciso Mentalmente mais forte, né? exatamente para vir mais preparado, porque aqui é jogo único, um vacilo acabou. Então, não ninguém se machucando é tudo ótimo. Colocar esses caras na pilha de jogo oficial. Pedro fez E o gol, Arrascaeta fez gol, então assim, né? isso, exatamente. Então, assim, o Atlético Paranaense ao contrário, vinha já nessa pegada, não tinha esse poupar, então poupa agora, beleza, uma semana para se preparar. Então, para mim, os dois times fizeram o correto e ninguém se machucando 100% melhor ainda. Sim, então o Atlético ele hoje enfrentou o Palmeiras, o já campeão Palmeiras, ainda não oficialmente, mas a gente já sabe que é, jogando na Arena da Baixada. O Palmeiras ganhou a partida por 3-1.
E o curioso desse jogo, a gente teve 2 gols do menino Endrick. Os primeiros gols dele pelo profissional do Palmeiras. Já meteu logo 2. Eduardo, E de virada, né? de virada, que saiu perdendo de 1 Gol a de 0, mas empate e o aí. gol de virada. Isso. Né? Eduardo, a pergunta é: qual o futuro desse menino pro nosso futebol, cara? Meu amigo, ele tem talento, hein? Ele é bom. Eu conversei com um palmeirense hoje e ele me falou que o Palmeiras não precisa do Pedro Raul. É colocar o Endrick de titular já como centroavante no começo da temporada que vem. Eu acho que nem tanto céu nem tanta terra. Eu acho que o Endrick cada vez tem que ter mais minutagem, sim, mas tem que ter um controle de cabeça, tem que ter um controle da introdução dele no futebol, porque a gente não sabe qual é a reação de um menino de 16 anos se despontando no profissional. Uma coisa é básica, né? A gente já viu, nossa, centenas talvez de jogadores arrebentarem na base, chega no profissional, começam bem alguns, mas não tem essa. Ele não é constante, porque eu não sei, a gente não consegue saber exatamente se a pessoa se perde em questão de ficar impressionado com o que está acontecendo, né? Se tem uma questão da noite, enfim, tem bastante motivo que pode acontecer para o jogador se perder. Então, se deixar ele mais quietinho, de entra um jogo, segura um pouquinho, sabe? Eu acho interessante ainda ter esse controle de minutagem cinto que dá a 9 para ele e vem ser meu centroavante. Mas já tem palmeirense falando, não preciso Sim. contratar ninguém, o moleque, vamos que vamos. É, Eu acho que tem que ir com calma. é o que eu sempre digo aqui, eu já venho falando há algum tempo, né? A sensação que me dá é que essa posição da 9 do Palmeiras ali tá esperando o garoto amadurecer e subir para assumir. Porque, cara, contrata Merentiel, contrata Flaco Lopes, contrata Rafael Navarro. É, pro Rony ter que jogar de 9 improvisado, ou seja, ninguém se firma nessa posição. Para mim é o destino, são os deuses do futebol falando, não, quem vai jogar aqui é o menino, é o Hendrick. A hora que vocês colocarem ele aí, resolve esse problema. Cara, vamos esperar para ver, mas eu acho que tá indo por esse caminho, Du. É que, André, assim, sem entrar em polêmica, só para citar, aí quando você, o que eu vou falar agora é para pensar no jogador e na seleção Sim. brasileira. Não estou pensando no Palmeiras, estou pensando em nada. Para mim, teve uma diferença muito grande de como foi conduzida o momento de carreira do Neymar e do Vinícius Júnior. Potencial para mim é muito parecido, mas o Neymar reinou aqui e se perdeu. Enquanto carreira, na minha opinião, né, ele poderia ter um teto muito maior aí, porque ele começou a se achar muito de dominar muito aqui. O Vinícius apanhou tanto lá com 18 anos na Europa, que acho que fez ele querer aprender, fez ele amadurecer um pouco melhor, e Isso, que só tomar um cuidado com ele que não virar Deus isso, aqui, todo isso aí, Eduardo, é dor de torcedor. cotovelo de você, deu seu coração madridista falando que o Real Madrid foi atrás do Neymar quando ele era moleque, aquela coisa toda. Cara, 15 anos. então, pra mim isso é dor de cotovelo do seu coração Não, madridista. Queria o é. Neymar lá desde moleque, aquela coisa. Porque ele saiu daqui quando ele saiu, foi pro Barcelona ainda, pra ficar mais legal pra você, né? Ah, não, mas ali ele já estava estragado. 15 anos eu concordo com a sua teoria. Ali o Neymar já estava estragado. Teve até um jogador, eu não lembro quem, olha, esqueci, que falou aqui que pena que o Neymar entendeu o que é carreira com 30 anos. Esse aí não foi o Mas enfim, Cafu? é Acho que foi o famoso no Cafu. podcast. Não foi o Cafu? Acho que foi o Cafu que falou É, isso. Enfim, é. né? O Cafu tem aparecido bastante, porque ele é o embaixador da Copa, né? Então ele tá aparecendo em vários programas, falando, dando um monte de entrevistas e tudo Sim, mais. Eu acho que foi ele que falou isso sobre o Neymar. eu Mas, também acho que foi. mas Acho que depois a foi. gente procura certinho para trazer para os nossos amigos aqui. No outro jogo, por que eu demorei para falar do outro jogo? Porque esse jogo foi Flamengo e Santos no Rio. Foi 3-2 pro Flamengo. Só que o destaque absoluto vai, a gente não gosta de falar aqui, para arbitragem, né? O que fizeram com o Santos hoje, cara, ainda mais existindo VAR no futebol, não pode acontecer, cara. Não pode, simplesmente não pode acontecer. Foi pênalti pro jogo. Ó, vou só contextualizar para quem não viu, para quem não sabe. Teve uma jogada, um pênalti em cima do Camacho, cometido pelo Mateuzinho, do Flamengo, que nessa mesma jogada rouba a bola, liga o contra-ataque e sai o gol do Flamengo. Ou seja, além de não marcar o pênalti para o Santos,
Saiu o gol do Flamengo. E o mais incrível de tudo bem, o árbitro podia estar encoberto, não viu aquela coisa, porque eu acho difícil, mas não viu. O VAR não vê, o VAR não chamar, o VAR não chamar revisão. Não existe, Eduardo, não existe. Eu não sei o que está E o acontecendo. VAR que no Brasil respirou fundo é falta. Meu Deus, cara. Meu Deus. Aí é lógico, o nosso amigo Ney que começou assistindo aqui com a gente, não sei se ele ainda tá aí com a gente, se tiver, Ney, cara, eu te entendo hoje de você tá bravo, de você tá com raiva, porque você realmente tem razão. Hoje, o Santos foi gigantemente prejudicado pela arbitragem, por mais que a gente não goste de falar de arbitragem, polêmica, de VAR, mas hoje não tem como, cara. Foi algo muito, muito nítido, muito assim, assintoso. Tanto que, em alguns programas, antes da gente começar aqui, eu tava vendo alguns comentários, alguma coisa, tinha gente questionando a lisura do negócio, falando, não, será que não é de propósito esse erro aí? Será que não... Cara, eu quero acreditar que não, que os caras são ruins mesmo, eles erram mesmo porque eles não conhecem, não sabem fazer o negócio, né? Mas, cara, foi demais. Até porque, além de não dar o pênalti pro Santos, saiu o gol do Flamengo. Cara, só no Brasil, cara. Porque se você vê o VAR em outros lugares do mundo, você não vê essas pataquadas, essas coisas, mano. Você não vê. E aí, Eduardo, só pra gente... Não vamos falar especificamente do erro, mas vamos falar do VAR. O VAR aqui no Brasil, a gente sabe como ele tá funcionando. Eu sempre venho falando aqui, eu tenho uma teoria, não sei se você concorda comigo, que como deveria ser o VAR, né? A gente tem que o árbitro de futebol no Brasil, que não é profissional, primeiro erro, deveria ser uma profissão, não é, começa por aí. Mas beleza. O árbitro de futebol no Brasil, normalmente ele para de arbitrar aos 40, 45, ele já 40, 42, ele já não está mais arbitrando dentro do campo. Só que ele já passou uma vida inteira como árbitro de campo. Seria o momento dele ir para o vídeo. E aí ele tem mais uns 10 anos, se bobear até mais, como árbitro de vídeo. Aqui não. Aqui eles fazem o contrário. Eles pegam os árbitros iniciantes e põem no vídeo do VAR, cara. Aí acontece o que aconteceu hoje. Você não concorda comigo que deveria ser algo desse tipo? Quem tem que ficar no VAR é o árbitro mais experiente, né, cara? Lógico, porque assim, o VAR ele foi criado para lances decisivos, para lances importantes, para lances não vistos no momento do Isso. jogo. Agora, o nosso VAR se intromete em lance de interpretação que o juiz viu, e ele se intromete. E quando tem que chamar o juiz com um Não lance chama. igual esse, e assim, a gente está falando de um lance agora, mas são vários. São vários que a gente poderia citar, né? Sim. Alguns É a que mais esse é o para último, né? Esse é o menos. mais próximo da gente. Mas assim, ele não se mete em lance desse tipo. Eu não sei se é porque saiu o gol do outro lado, que deveria ser mais um motivo para ele se meter, se deixa ele mais inibido, sabe? Mas é algo que a gente tem que acompanhar o áudio depois para É. entender, Então, a CBF, pelo sabe? menos isso a CBF faz, né? Ela divulga o áudio do VAR depois. Então a gente vai ver o que eles conversaram. Se eles conversaram e a conversa foi: meu, ô, amigão, aconteceu um lance lá na área, você viu? Se o árbitro responde vi, não interpretei que não foi nada, erro só do árbitro, beleza. Porque o VAR realmente não tem que se intrometer no que o árbitro de campo viu e interpretou, certo? Agora, você viu o lance? Ah, mais ou menos, eu estava meio encoberto, isso aqui. Então eu recomendo que você vá ao vídeo para rever esse lance. Aí, perfeito. Agora, se não teve nada disso, cara, né? Se o VAR nem falou com ele, né, porque pode ter acontecido o VAR nem ter chamado ele para falar nada. Segue, tá errado, né? O VAR tem que pelo menos perguntar pro árbitro. Desse lance, você viu, você interpretou, você teve visão clara, então beleza. A interpretação é sua, o problema é seu. Ah, não, eu não vi. Ah, pode ser que eu tenha visto errado. Ah, então eu recomendo que você vá até o vídeo para assistir. Pelo menos isso, né, Eduardo? Pelo menos isso. Não, e tem uma coisa que você falou da profissão ser oficializada aí para que realmente seja uma profissão, né? Coisa que não é hoje. E a partir do momento que você tem essa profissionalização dele, para mim, o juiz tinha que ter até entrevista no final do jogo. Me explica aí, meu amigo. Não precisa no VAR no dia seguinte. Me explica agora o que Coletiva, aconteceu, pelo amor exato, de Deus. coletiva. Coletiva depois do jogo, que a gente ouve técnico, ouve jogador. Se eles forem profissionais, a gente vai ouvir Isso, árbitro também. Porque a profissão dele é isso. essa, certo? Entendi. Ponto. É isso Exatamente. mesmo, cara. E é isso, assim. Hoje eu me solidarizo com os meus amigos santistas, tá? Porque eles realmente foram dormir pé da vida e com razão. Hoje eles realmente com razão. Mas a gente também não pode esquecer que do outro lado tem um time muito forte, né? Talvez mesmo que marcasse o pênalti, saísse o gol do Santos, o jogo se desenrolasse de outra forma e o Flamengo ganhasse da mesma forma. Porque o time é muito bom, o time é muito forte. Mas
quem é santista realmente está com essa sensação de que, poxa vida, né? E com razão hoje, né, Eduardo? E, É isso aí. e Campeonato Brasileiro vai ter essa rodada agora nesse meio de semana, até porque final de semana, por conta das eleições, não tem jogo de Campeonato Brasileiro, né? A gente vai ter a final da Libertadores no sábado, mas no domingo não tem jogo nenhum por conta das eleições, segundo turno das eleições aí presidenciais e vários estados para governador também. Então, assim, Campeonato Brasileiro, essa rodada vai terminar aí na quinta-feira. Eu acho que vai ter um jogo no sábado, eu acho. Tem que ler, porque Corinthians e Goiás tem um jogo atrasado, e eu acho que eles marcaram, se eu não me engano, pro sábado, mas eu tenho que confirmar isso, tá? Foi isso. E só pra gente fechar aqui, só um resultado que aconteceu hoje que é importante. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a gente teve o CSA ganhando do Vila Nova hoje em Maceió. E por que esse jogo é importante? Porque o CSA está na briga, está na disputa pela última vaga do rebaixamento da Série B. Time que vai cair para a Série C. Com a vitória, ele saiu do Z4, empurrou o Novo Horizontino para o Z4. Novo Horizontino que joga amanhã contra o Cruzeiro no interior de São Paulo. Botou uma pressão no time paulista, porque por mais que o Cruzeiro esteja só de passeio agora na Série B, não tá mais, parece que levando muito a sério, tá poupando jogador. Perde. Tá perdendo um monte de jogo, porque já sou campeão, já subi, né, perdeu aquela motivação toda. O Novo Horizontino não, vai ter que fazer um jogo perfeito, que vai precisar ganhar e tudo mais. E fora os dois, CSA e Novo Horizontino, ainda tem a Chapecoense brigando aí por essa última vaga do descenso. Por isso que eu quis trazer esse resultado, só porque foi um jogo importante. Um jogo importante, já que a gente está cobrindo a Série B também, né? Principalmente nessa reta final. Bom, E com isso, a gente termina o nosso podcast de hoje, né? Queria agradecer a todo mundo que estava ouvindo a gente aí. Muito legal, teve o pessoal acompanhando a gente no chat, nosso compadre Pedro Issa, o Ney. Muito legal vocês estarem aqui com a gente. Eduardo, me despedir de você. Muito legal fazer o podcast com você, sempre. Boa noite, cara. boa noite, Andrezão. Muito obrigado aí pela companhia, pela dupla. Um bate-bola nossa aí bacana de Champions League. Conseguimos falar bastante bobeira aí, sempre é bom. Amanhã vamos ver o que tem de definição dos outros grupos aí. Tamo de volta, Com né? certeza. E amanhã à noite pode esperar que a gente está de volta para falar da Champions. E se tiver um espacinho no final, a gente fala também do Campeonato Brasileiro, alguma coisa aí que tenha acontecido de interessante, tá? E é isso, gente. Eu novamente agradeço a companhia de todos vocês. Quem estiver assistindo a gente no YouTube, não esquece, dá o joinha aí, dá o like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso podcast. Eu só tenho a agradecer mais uma vez poder ter feito esse podcast aqui, colocar no ar para vocês. E só para não perder o costume, eu fui!